Oi, pessoal, eu sou a Bruna e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto dentro da neonatologia. Nosso assunto de hoje é a escala de Apgar, asfixia neonatal e os primeiros cuidados com o recém-nascido. Quando nós temos um RN, um bebezinho, nós falamos que a partir do momento que ele nasce, sai da barriga da mãe e vem para o mundo, existem várias transições e processos estressantes, inclusive para esse RN, que fazem com que ele nasça com algum tipo de dificuldade respiratória, ventilatória. Então, acontecem algumas transições ao nascer. O nascimento em si exige adaptação muito rápida do organismo desse recém-nascido. Então, as principais mudanças fisiológicas que a gente vê: a respiração pulmonar, o fechamento do ducto arterioso, redução da resistência vascular pulmonar, que muda quando a circulação, a respiração muda dentro da barriga e fora da barriga, aumento do fluxo pulmonar, termorregulação, porque agora ele tem que se regular sozinho. E quando essa transição falha, nós podemos evoluir para uma asfixia neonatal. Vocês vão ver que não é só um fator que faz com que a gente pense, com que a gente diagnostique essa criança, esse bebê, com asfixia neonatal. Falando então da escala de Apgar, que é uma escala muito conhecida e importante assim que o recém-nascido nasce, é um método de avaliação clínica do recém-nascido logo após o nascimento. Ele nasceu, nós já vamos observar alguns fatores para pontuarmos na escala de Apgar. Então, por que o Apgar foi criado? Para avaliar a vitalidade do recém-nascido, se é uma boa vitalidade, se é uma vitalidade ruim, a necessidade de reanimação e resposta às intervenções. Dependendo do que, na onde ele está perdendo ponto, nós teremos que fazer alguma intervenção rápida. E avaliado no primeiro e no quinto minuto e pode ser repetido até 20 minutos se o Apgar for menor que 7 no quinto minuto. E aí a gente pode fazer em 20 minutos, mais de 5 em 5 minutos até completar 20. Dentro da escala de Apgar em si, o que nós vamos observar, o que nós vamos avaliar e como nós vamos pontuar a resposta desse recém-nascido ao nascimento. Primeiro, frequência cardíaca. Está ausente? Está menor que 100? Está maior ou igual a 100? Segundo, respiração. Está ausente? Está irregular? Está com choro forte? Tônus flácido? Flexão leve ou hipotonia leve? Movimentos ativos? Irritabilidade, reflexa, ausente, faz careta, espirra, choro, cor, cianose, palidez, corpo rosado ou inteiro rosado. Bom, a nossa pontuação máxima é 10 e de acordo com os critérios, todos esses critérios que nós vamos observar ao nascer, nós vamos pontuando. 0 para 1, 1 para outro, 2 para outro, e é isso que vai nos fazer chegar a uma pontuação de 0 a 10. Então, assim, no geral, claro que isso deve ser observado individualmente, de acordo com cada recém-nascido, de acordo com as condições de nascimento. Mas como que a gente faz para observar de um modo amplo, de um modo mais geral? O Apgar de 7 a 10 é um recém-nascido que nasceu em boas condições, provavelmente não necessitou de reanimação neonatal, não teve nenhuma intercorrência ao nascimento. Isso não é uma regra clara, isso é um parâmetro que nós usamos no geral para avaliar a escala de Apgar de acordo com o nascimento. Então, Apgar de 7 a 10 é um RN que nasceu em boas condições. Apgar de 4 a 6 tem uma leve e uma depressão moderada. Apgar de 0 a 3, depressão grave. E a maioria desses vão precisar de reanimação neonatal. E o que é muito importante se tratando de asfixia neonatal? A escala de Apgar em si,
sozinha, isolada, ela não vai nos dar um diagnóstico de asfixia neonatal. E nós veremos quais são os critérios que nós usamos para diagnosticar aquele RN com asfixia neonatal, não se tratando somente do Apgar. E existem, apesar de ser uma escala muito bem definida e estudada e muitíssimo usada e importante, existem algumas limitações relacionadas ao Apgar. Então, ele pode ser influenciado por prematuridade. Então, um bebezinho muito prematuro pode ser que não tenha um tônus muito forte, uma flexão tão boa, nasça mais cianótico. Isso não significa necessariamente que a vitalidade dele é ruim, mas a prematuridade vai influenciar nessa condição de nascimento. A sedação materna, sedativos maternos podem alterar o nascimento do bebê, más formações, algum tipo de infecção, né, que trouxe ali das condições maternas, e hipovolemia. Mas, mais uma vez, não deve ser usado isoladamente para definir asfixia neonatal, mesmo que seja um Apgar ruim. Ele isolado nós não usamos para definição de asfixia neonatal. Agora, se tratando da asfixia neonatal. A asfixia neonatal, perinatal, é a falha na troca gasosa antes, durante ou logo após o nascimento. A asfixia neonatal, ela fala muito a favor de uma hipoperfusão. E aí, o que vai levar essa asfixia neonatal? Hipoxemia, hipercapnia e acidose metabólica. E alguns critérios que nós usamos para nos ajudar a chegar no diagnóstico definitivo de asfixia neonatal, para que nós possamos fazer as intervenções corretas. Um Apgar menor que 4 no 5º minuto. Então, o Apgar é importante sim para os critérios de asfixia neonatal, mas não é usado isoladamente. A necessidade de reanimação prolongada, a disfunção neurológica precoce, e aí nós vamos observar isso na maioria das vezes quando o bebezinho evolui para convulsões, e disfunção multiorgânica. Para ser definido como asfixia neonatal, precisa ter esses critérios. E alguns fatores de riscos associados à asfixia neonatal em relação às condições maternas. Mãe hipertensa, mãe com diabetes na gestação, algum tipo de infecção no período gestacional, o uso de sedativos que a gente viu, que pode causar uma depressão respiratória no RN, fazer uma hipoperfusão. Então, a gente precisa observar, fazer anamnese materna para tentar intervir rapidamente caso esses usos de sedativos, se forem necessários, né, durante o parto, para que a gente possa agir de uma maneira mais rápida, sabendo que isso pode interferir não só no Apgar, mas nas questões de asfixia mesmo do recém-nascido. Questões obstétricas, descolamento de placenta, prolapso de cordão, parto muito prolongado, período expulsivo muito prolongado, está muito relacionado com asfixia neonatal. E fatores fetais em si, a prematuridade, que a gente acabou de falar, restrição de crescimento e malformações. E quais são as consequências da asfixia neonatal? Nós vemos, hoje em dia, que as consequências são muito ruins para o RN, para a família, muitas vezes consequências irreversíveis ou que deixam muitas sequelas. Por isso, o nosso intuito de diagnosticar rapidamente, intervir rapidamente, para evitar que as sequelas aconteçam. A principal complicação é a encefalopatia hipóxico-isquêmica, que são as que deixam mais sequelas nesse recém-nascido. Mas existem também outras complicações, convulsões, insuficiência renal, miocardiopatia, necrose intestinal, distúrbios da coagulação, alguma coagulopatia. Então, se tratando da asfixia neonatal, nós não usamos isoladamente o Apgar,
precisa ter aqueles outros critérios para nós identificarmos como asfixia neonatal. É um diagnóstico importante e precisa ser feita de maneira ágil, rápida e precisa para que nós possamos intervir da maneira certa. Existem hoje o que nós vemos de maior. Então, para resumir sobre asfixia neonatal, nós não usamos o Apgar isoladamente para diagnóstico de asfixia neonatal. Nós precisamos daqueles outros critérios para nos ajudar a fechar esse diagnóstico. É preciso muita agilidade, rapidez, para que nós possamos diagnosticar rapidamente para que a intervenção correta seja feita. E hoje o que nós temos de maior evidência em relação ao tratamento da asfixia neonatal é a hipotermia terapêutica, que nós precisamos manter esse recém-nascido numa temperatura muito baixa. Muitas vezes ele precisa estar em ventilação mecânica para que seja manipulado o mínimo possível e mantenha essa temperatura mais baixa para proteção neurológica, para evitarmos as sequelas e as consequências, principalmente neurológicas, que são muito difíceis de lidar, certo? Bom, agora em relação aos primeiros cuidados com o recém-nascido. Nós vimos lá no fluxograma de reanimação neonatal sobre a secagem rápida, imediata do RN. Por quê? O recém-nascido ele perde muito calor ao nascer e ele não pode ficar hipotérmico a não ser que seja por tratamento, por exemplo, da asfixia neonatal, que nós fazemos essa hipotermia terapêutica. Caso contrário, ele precisa estar muito bem aquecido. Então, nós precisamos fazer a secagem imediata, o controle térmico, importantíssimo, porque ele vai perder calor. Às vezes, no momento ali do parto, nós colocamos o recém-nascido em contato com a mãe pele a pele e esquecemos que, nesse momento, ele está perdendo calor. Então, mesmo que ele esteja em contato pele a pele com a mãe, ele precisa ser envolto, pode ser uma mantinha que a própria mãe trouxe de casa, não tem problema, pode ser o campo que a gente despreza o úmido e coloca um campo seco e coloca a mantinha em volta dele para evitar ao máximo que esse recém-nascido perca calor. E importantíssimo, a touquinha do recém-nascido, que ele não pode ficar sem também, ajudando a preservar a hipertermia. Na verdade, uma normotermia. A gente não quer que ele fique hipotérmico e nem hipertérmico. A gente quer que ele fique normotérmico ali, 36,5, 37. Avaliação da respiração, mesmo que esteja pele a pele, essa reavaliação precisa acontecer caso ele evolua com algum tipo de desconforto, taquipneia, gemência, batimento de aleta nasal, precisa ser retirado da mãe, iniciado algumas condutas para tirar esse recém-nascido do desconforto respiratório. Clampeamento oportuno do cordão, que nós já sabemos que no recém-nascido acima de 34 semanas vai ser de 60 segundos a 3 minutos e no menor de 34 semanas o clampeamento oportuno acontece em até 30 segundos. O contato pele a pele, o início da amamentação, o início precoce até na primeira hora de vida, nós vemos que isso tem muita influência sobre o recém-nascido e sobre a mãe, sobre a gestante, a puérpera. E os cuidados de rotina para um recém-nascido que nasceu vigoroso, com boa vitalidade. Como que nós vamos fazer? É mais um resumo. Manter aquecido, deixar no contato pele a pele, clampeamento do cordão de 1 a 3 minutos nos maiores de 34 semanas, aspirar apenas se necessário, avaliar a escala de Apgar, que nós acabamos de falar, e estimular a amamentação precoce em até 1 hora para que o vínculo já seja estabelecido, para que a descida do leite seja mais precoce. Quando o recém-nascido não está vigoroso, por algum motivo a vitalidade dele não foi boa, como nós vamos agir? Aquecer sempre, posicionar via aérea, aspirar se necessário, secar e estimular, avaliar a respiração e frequência cardíaca de modo contínuo. Se a apneia ou frequência cardíaca menor que 100, ventilação com pressão positiva, que é a nossa famosa VPP, que nós vimos lá na reanimação neonatal. E pontos importantíssimos para a gente começar a fechar essa aula.
Apgar avalia a vitalidade, sim, mas não diagnostica asfixia neonatal. A asfixia neonatal é uma falha na troca gasosa e isso leva a uma hipoperfusão. É isso que vai levar ao pH mais acidificado, a alguma disfunção multissistêmica, a condições neurológicas. A avaliação inicial depende de 3 perguntas. A avaliação inicial desse recém-nascido. Lembra das nossas 3 perguntas? É maior ou menor que 34 semanas? Tem choro forte? Tá respirando? Como que tá o tônus? Tá com flexão? Tem bom tônus? Lembra das nossas 3 perguntas iniciais? São essas. A ventilação é a intervenção mais precoce. Como nós já vimos, a ventilação por pressão positiva, VPP, ou alguma outra forma de ventilação é a mais importante no recém-nascido, porque a principal causa de apneia, de condições ruins do recém-nascido, é a dificuldade ventilatória. Por isso que a ventilação é a condição mais importante. O controle térmico e os cuidados iniciais são fundamentais, que são os passos que a gente acabou de ver. E o contato pele a pele. Quais são os benefícios desse contato pele a pele? Por que nós falamos tanto sobre isso? Por que o pediatra faz tanta questão de fazer esse contato pele a pele entre RN e gestante? Depois do nascimento, o recém-nascido pode ser colocado imediatamente, a depender das condições de nascimento dele, sobre o tórax da mãe. E quais são os benefícios? Melhora a estabilidade térmica, facilita a amamentação, melhora o vínculo entre mãe e bebê e deve durar pelo menos 1 hora. Claro, né? Se a mãe e o bebê estiverem estáveis. Algumas gestantes podem evoluir com muito sangramento, condições ruins, não vai conseguir manter aquele bebê ali. E por que a gente pede para fazer em até 1 hora? Por causa também da amamentação precoce para ser feita em até 1 hora. E é disso que nós vamos falar agora, o início precoce da amamentação. Por que na primeira hora de vida e quais são os benefícios disso? Reduz a mortalidade neonatal, olha como isso é importantíssimo. Melhora o vínculo, estimula a produção do leite da mãe, protege contra infecções e esse período é chamado de hora de ouro do recém-nascido, por isso que nós prezamos tanto pelo contato pele a pele e pela amamentação na primeira hora de vida. E não é à toa que se chama a hora de ouro do recém-nascido. Depois que esse recém-nascido nasce em boas condições, vitalidade boa, o mundo ideal, o bebê foi para o contato pele a pele, ficou 1 hora, teve amamentação ali na primeira hora de vida, é o sonho de todo pediatra e obstetra que isso aconteça. O que a gente faz? Quais são as profilaxias neonatais que a gente faz para todos os recém-nascidos? A vitamina K, a dose é igual, tá? Para todos, 1 miligrama intramuscular. Nós não costumamos fazer no recém-nascido menor que 1.500 gramas por causa do pouquinho de músculo que esse recém-nascido tem. Mas nos acima de 1.500 nós fazemos para todos. Abaixo de 1.500 existem algumas divergências, então vai depender da situação ali para ser feito ou não, mas acima de 1.500 fazem todos os recém-nascidos. Para prevenir doença hemorrágica do recém-nascido, os sangramentos que o recém-nascido pode ter assim que nasce. E a profilaxia ocular, importantíssima, que é usada para prevenir oftalmia neonatal, principalmente por gonococo e clamídia. E aí nós podemos usar nitrato de prata, eritromicina, tetraciclina, vai depender do protocolo, do local, da instituição, do hospital que o recém-nascido nasceu. E, às vezes, nós esquecemos um pouco da identificação do recém-nascido. Nós focamos muito na parte biológica, fisiológica do RN, mas a identificação em si é muito importante e faz parte dos cuidados iniciais do recém-nascido. Logo após o nascimento, e isso já fica preparado, o pessoal da enfermagem já deixa tudo pronto do lado do berço aquecido, as pulseiras de identificação. E o que precisa ter nessa pulseira de identificação? O nome da mãe, a data e a hora do nascimento,
o sexo do recém-nascido e o número de registro, que em algumas maternidades já possuem o registro civil dentro da própria maternidade para facilitar esse processo. Então, o recém-nascido já sai registrado. E isso evita a troca de recém-nascidos, que hoje em dia não é tão comum, mas nós precisamos fazer todos os critérios, todas as etapas ideais, todas as etapas corretas para que isso realmente não aconteça. E a identificação é importantíssima, essa pulseirinha só pode ser tirada quando o recém-nascido não estiver mais no hospital. Além de tudo que a gente falou, esses cuidados nas primeiras horas, que a gente já falou um pouco também, é a questão da prevenção de hipotermia por ele perder calor muito rápido, monitorização respiratória, principalmente nos bebês que apresentaram algum tipo de desconforto, mas não precisou de uma UTI neonatal. Nós fazemos essa monitorização respiratória, observação de más formações, então isso nós vamos avaliar nos primeiros exames físicos, que geralmente é feito, o primeiro deve ser feito a partir de 6 horas de vida. Estímulo ao aleitamento, e isso precisa ser feito enquanto a mãe e o recém-nascido estiver no hospital. Avaliação da glicemia, se fatores de risco para hipoglicemia neonatal, por exemplo, filhos de mãe diabéticas, filhos de mãe que evoluíram com hipertensão grave, hipertensão sobreposta à hipertensão crônica, pré-eclâmpsia. Pessoal, então é isso. Nós falamos sobre a escala de Apgar, asfixia neonatal e os primeiros cuidados com o recém-nascido. Bons estudos!